Então, bom dia, alunos, dando início à aula de biologia. E a gente vai iniciar na unidade 33. Eu coloquei aula 1, estou chamando de, vou numerar as aulas para facilitar, então, os alunos achar as aulas lá no YouTube, ou depois na plataforma, né? Então, a gente vai começar com o sistema digestório e digestão. Então, a parte 1, tá? A gente não vai ver tudo, porque tudo não vai dar tempo hoje. Então, o sistema digestório é o sistema do corpo humano responsável por garantir o processamento do alimento que ingerimos, promovendo a absorção dos nutrientes nele contidos e a eliminação do material que não será utilizado pelo corpo. Esse processamento é garantido graças à ação de vários órgãos que compõem o canal alimentar, bem como pela presença de glândulas acessórias que sintetizam, ou seja, que produzem as substâncias que são essenciais no processo de digestão, que são as enzimas, né? Então, os órgãos que compõem o sistema digestório são a boca, a faringe, aí o esôfago, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso e o ânus. Já as glândulas acessórias desse sistema são as glândulas salivares, o pâncreas e o fígado. Tem pessoas que acham que o fígado é órgão. Ele não é, não, ele é uma glândula, tá? Porque ele secreta substâncias para auxiliar a digestão. Então, aqui a gente tem a boca, a língua, a faringe, bem no comecinho, daí o esôfago, o estômago, o fígado, a vesícula biliar, o pâncreas, né? Daí o intestino, o reto e o ânus. Os aspectos gerais da digestão humana. A digestão humana é basicamente extracelular, quer dizer que não ocorre dentro das células, né? Como em muitos organismos. Isto é, ocorre na cavidade, que a gente chama luz do tubo digestivo, e envolve os seguintes fenômenos: físicos, né, também chamados de mecânicos, que são a mastigação, a deglutição, os movimentos peristálticos, né, que é o movimento que o esôfago faz para empurrar o alimento até o estômago, e a ação biliar. Os químicos são a insalivação, a quimificação e a quilificação. Então, os fenômenos físicos, iniciando pela digestão mecânica, que é realizada com a mastigação, a deglutição e com os movimentos que acontecem no tubo digestório, chamados de movimentos peristálticos ou peristaltismo. A mastigação e deglutição. Na digestão, em seu processo mecânico, os alimentos são mastigados e reduzidos a pedaços bem pequenos, para facilitar a ação dos sucos digestivos, com o auxílio dos dentes e da língua. O contato dos alimentos com a saliva facilita a sua passagem pelo tubo digestivo. E na saliva já existe também enzimas que começam a digestão dos açúcares. Então, aqui o bolo alimentar em verde, tá? Quando ele vai passar, o esfíncter superior do esôfago é fechado, a língua bloqueia a cavidade oral, aliás, ao contrário, né? Ele é fechado antes do alimento chegar ali, depois ele tem que abrir para o bolo alimentar chegar no estômago. Ele bloqueia a laringe, que é o canal que vai lá para o pulmão. E depois ele volta a fechar. Aqui aparece, então, o peristaltismo, né? Os movimentos peristálticos. Então, como o esôfago, ele tem essa camada muscular, e é um movimento involuntário que ele faz, o bolo alimentar vai sendo empurrado aqui pelo esôfago. Então, após a deglutição do bolo alimentar, inicia-se os movimentos peristálticos. Eles ocorrem graças à existência de uma musculatura lisa e involuntária na parede do tubo digestório.
Tais movimentos possibilitam o fluxo unidirecional do alimento ao longo do tubo digestório. Mesmo se a gente plantar a bananeira, né, ficar de ponta cabeça e engolir algum alimento, ele vai chegar lá no estômago. Os fenômenos químicos. Então, na digestão química, os alimentos são decompostos em partículas menores graças à ação das enzimas presentes no suco digestivo, sofrendo alterações em sua composição química. A quebra de moléculas orgânicas por ação de enzimas hidrolíticas, ou seja, na presença de água. A digestão química ocorre na boca pela ação da amilase salivar, ou também chamada de pitialina, que é a enzima que se encontra na nossa saliva, que já começa a digestão dos açúcares, né, dos polissacarídeos. Aí no estômago tem o suco gástrico, também com as enzimas. Intestino delgado tem o suco entérico e o suco pancreático. Ou seja, a insalivação, quimificação e quilificação, respectivamente. Então, vamos ver o que é cada uma desses termos. A insalivação, representação da saliva, produzida e secretada pelas glândulas salivares sobre o alimento. A saliva destina-se à umificação dos alimentos, facilitando a mastigação e a deglutição, ao mesmo tempo em que inicia a digestão do amido. O amido, lembrando que é um açúcar, né? Ou seja, um polissacarídeo. A quimificação consiste na transformação química que ocorre no estômago. Então, nesse processo, o bolo alimentar é convertido em uma pasta branca denominada de quimo. Então, a quimificação, lembrando que ocorre no estômago. E a quilificação é a transformação final do alimento, ocorrida no intestino delgado. Durante esse processo, forma-se o quilo, uma espécie de pasta semilíquida, rica em água, resultante da ação de diferentes secreções glandulares, como do suco pancreático, bile e suco entérico. Então, durante esses processos químicos, há intensa atividade das enzimas digestivas, as quais efetuam a hidrólise, pois há a participação da água. Água, lise, quebra, tá? Então, quando ocorre essa digestão, que é uma reação química, né? Ou, na verdade, não é uma reação, é uma quebra. Tem que ter a presença de água. Depois eu coloquei um slide ali que vocês vão entender melhor. A hidrólise enzimática consiste na quebra das macromoléculas, que são os polissacarídeos, as proteínas, as gorduras e os ácidos nucleicos, ou seja, DNA e RNA, em moléculas menores, que são absorvidas e transportadas pelo sangue e pela linfa às diversas células do organismo. Moléculas como a água, o álcool, as vitaminas e os sais minerais não sofrem a ação das enzimas digestivas, porque, devido ao seu pequeno tamanho, são facilmente absorvidas. Então, aqui a gente tem uma proteína. Lembrando que as proteínas são formadas por várias moléculas de aminoácido. E lembrando também que um aminoácido ele é formado por um carbono central, tá? Um grupamento carboxila, que é o COOH, o hidrogênio e o grupamento amina. E esse radical aqui, esse grupamento radical, é que diferencia um aminoácido do outro. Tá? O nosso corpo precisa dos 22 aminoácidos para poder produzir as proteínas. Então, por exemplo, quando a gente come uma proteína animal, tá? Uma costela, por exemplo, ou um filé mignon, qualquer carne, né? A proteína está inteira, assim. Então, o nosso organismo deve quebrá-la, tá? Então, ela vem com essa ligação peptídica aqui. Vocês podem ver que aqui tem um aminoácido, aqui tem outro. Aí, eles se uniram.
eles vão se unir através de um hidrogênio do grupo amina com o grupo OH do outro aminoácido, né, que está ao seu lado. E quando a gente sofre a digestão, quando a carne no nosso corpo sofre a digestão lá no estômago, essa quebra que vai ter que acontecer, né, vai desligar essa ligação e vai entrar a molécula de água novamente, e o nosso corpo produz, então, as proteínas necessárias. Aqui a gente tem a celulose, né? Na verdade, quando a gente come alguma fruta, alguma verdura, algum legume, a celulose que existe na parede celular das células dos vegetais, a gente não transforma em glicose. Tá? A gente não tem a enzima que faz a quebra da celulose. Só do amido, né, do glicogênio. E aí os açúcares vão ser transformados em moléculas pequenas, como a glicose, como a frutose, ou quando a gente come um doce, né, que tem sacarose, que é o nosso açúcar, tá? A enzima, ela vai se ligar aqui e vai auxiliar a quebra dessas moléculas, transformando, então, a sacarose em glicose e frutose. Então, essas moléculas são pequenas e podem ser absorvidas pelo nosso intestino. Aqui a gente tem uma gordura, né? As gorduras, elas também vão ser digeridas em glicerol, tá? Isso aqui é uma função química, é um álcool, por conta desse OH aqui, e uma cadeia, ou melhor, 3 cadeias, né, de ácido graxo, que é apenas carbono e hidrogênio. A bile, tá, que ela não vai fazer a digestão das gorduras, ela apenas emulsiona as gorduras, ou seja, reduz ela a tamanhos bem menores, tá? Não é a nível molecular, não. O nosso DNA, né, quando a gente come qualquer coisa, a gente tem todas as células, né, dos seres vivos apresentam o DNA, inclusive os vegetais, né? E o DNA vai ser quebrado, então, em nucleotídeos, tá? Essa que é uma dessas 3 partes aqui, tá? Então, aqui tem a base nitrogenada, um açúcar, é uma pentose e um grupamento fosfato. O próximo vai falar sobre a fisiologia da digestão humana. Então, começando com a digestão na boca. Então, a boca é a porção do tubo digestório no qual se inicia a digestão, sendo a região sede da mastigação e da insalivação. Além disso, para ela convergem os canais das glândulas salivares, e é onde se localizam os dentes e a língua. Os dentes são estruturas de origem dermoepitelial, com as seguintes características: rígidos, brancos, implantados nos alvéolos dos maxilares, destina-se a cortar, como os incisivos, raspar, como os caninos, e triturar ou moer, como os pré-molares e molares, os alimentos, misturando-os à saliva, o que facilita a deglutição e a futuração das enzimas digestivas. Então, aqui é a anatomia de um dente, né? Começando pelo lado externo, que é o esmalte, aí temos a dentina, a polpa, aqui o canal da raiz, o ápice e o osso. A língua é um órgão musculoso dotado de grande mobilidade. Tem função destacada na fala, auxílio da mastigação e na deglutição, e percepção dos sabores, pois sua superfície apresenta centenas de papilas gustativas, né? Então, as papilas gustativas é que são responsáveis por a gente sentir o sabor dos alimentos. As glândulas responsáveis pela salivação
são as glândulas salivares. São as parótidas, as submandibulares e as sublinguais. Essas glândulas produzem e secretam diferentes quantidades, tipos de saliva, tipos e quantidades de saliva, cujo fluxo diário varia normalmente entre 800 ml e 1.500 ml. A secreção salivar é aumentada pela presença física do alimento na boca e por estímulos visuais, olfativos ou mentais. Esses estímulos externos, né, eles podem fazer com que haja salivação. Quando a gente sente o cheiro de alguma coisa gostosa, né, dá água na boca. Então, é isso mesmo. A saliva rica em água, cerca de 95% do seu conteúdo, é uma secreção serosa que contém a amilase salivar, que é a ptialina, uma enzima que, atuando em pH próximo do 7, realiza a digestão parcial do amido, que é um polissacarídeo presente nos alimentos, transformando-os em maltose, que é um disacarídeo. Lembrando que os açúcares pequenos são a glicose, a frutose e a galactose. Quando eles se unem, eles podem formar os disacarídeos. Então, um disacarídeo, né? A maltose, por exemplo, é um disacarídeo formado por duas glicoses. A sacarose também é um disacarídeo formado por glicose e frutose. Então, aqui a gente tem as glândulas salivares, né? A sublingual fica abaixo da língua, a submaxilar e a parótida. Geralmente, quando eu como uma coisa mais azeda, assim, dá uma sensação estranha nessa parótida, que dá um... Então, o alimento, ação química através da saliva, ação mecânica através de dentes e língua, mastigação e insalivação, aqueles escreveram errado, né? E o bolo alimentar. Aqui na boca é o local onde se inicia o processo da digestão. Então, aqui se encontra a primeira enzima digestória, que é a ptialina, ou também chamada de amilase salivar, que faz a digestão dos carboidratos. Então, aqui a gente pode perceber que aqui a gente tem um disacarídeo, tá? Por exemplo, a sacarose, né? Formada por uma glicose e uma frutose. Aqui tem a enzima. Cada enzima, ela vai se encaixar perfeitamente a esse substrato e vai auxiliar a quebra dessas ligações aqui. A gente chama de complexo chave-fechadura, porque cada substrato tem uma enzima específica sobre a qual ela vai agir. E depois que ela ajuda, né, faz a hidrólise aqui da sacarose, por exemplo, ela pode atuar sobre outras sacaroses também. Se não fossem as enzimas no nosso corpo, a nossa temperatura teria que ter em torno de uns 70 graus para que ocorresse essa quebra. E quando as pessoas têm febre, né, uma febre acima de 40, 41, ocorre a desnaturação dessas proteínas aqui, que são as enzimas, né? As enzimas, elas também são proteínas, só relembrando vocês. Só que tem uma função diferente, né, de hidrolisar as substâncias. E quando a pessoa tem febre, ela fica desnaturada. Isso significa que ela perde essa forma tridimensional, né? A molécula, ela fica diferente e não consegue mais fazer a hidrólise das substâncias. Isso não ocorre só com a ptialina, ocorre também com a pepsina e com a tripsina, na verdade, com todas as enzimas. Aí o organismo meio que para, né? Só para finalizar, queria mostrar algumas enzimas, né? Só dar uma pincelada por cima.
Então, a ptialina, ou amilase salivar, a origem dela na boca, e o substrato que ela age, o amido, e vai transformar em maltose, que é o disacarídeo. Aí a pepsina age no estômago, ela faz a quebra das proteínas, em peptonas, quer dizer, em moléculas menores. A amilase pancreática, no pâncreas, a lipase pancreática também no pâncreas, o que vem do pâncreas, né? Não ocorre no pâncreas, a origem, ela é produzida no pâncreas. A tripsina, tá, que também age sobre as proteínas. A quimiotripsina, também. As nucleases, né, que agem sobre os ácidos nucleicos. Geralmente, as enzimas, muitas vezes, como é esse caso aqui, a nucleases, elas agem sobre os ácidos nucleicos, tá? Ou seja, DNA. Aminopeptidases, as dipeptidases, a maltase age sobre a maltose. A lactase age sobre a lactose, então transforma a lactose em galactose e glicose. Então, a terminação aqui das enzimas é o ase, né? Lactase, maltase, sacarase. E as lipases intestinais, onde termina, então, a digestão das gorduras, né? Transforma em ácidos graxos e glicerol. E as nucleotidases, que agem sobre os nucleotídeos. Vão transformar em fosfato, no açúcar pentose e numa base nitrogenada. E assim interrompemos o nosso compartilhamento e encerramos a nossa gravação. Não saiam ainda que eu quero anotar os nomes de vocês, tá bom, galera? Obrigada.